Em memória da Catedral de Notre-Dame. Prólogo. Em meio às grandes cruzadas no século XII, um conde de uma antiga linhagem real tinha grandes planos para vencer a Inglaterra. Poucos sabiam, mas o imponente homem de influências obscuras, junto à família Steiner, planejava um grande feito que iria contra a genuína criação divina pregada pelos católicos. O grande conde Marvin Florence era pouco visto fora de suas acomodações no alto dos velhos morros da Itaúna na Espanha, e sua propriedade permanecia sempre muito sombria. O insólito homem sempre fazia aparições breves, usava roupas escuras e largas, possuía pele pálida e um olhar penetrante, quase podendo perceber as belas memórias de um amor consumido pelo mal. Ele dispunha de grandes riquezas e possuía influência direta nos negócios do rei. Muitos acreditavam que Marvin não era humano, haviam rumores de que ele fosse um vampiro ou um bruxo, talvez os dois. Do outro lado, em uma conspiração junto ao Conde Sombrio estava Albert Steiner, que morava ao sul da Inglaterra e mantinha-se afastado do convívio social. Albert era um alquimista ambicioso que tinha por objetivo recriar a vida sem as falhas humanas. O alquimista considerava fútil e desnecessária a necessidade de dormir e comer, bem como qualquer outra ânsia primitiva. Albert era, de fato, humano, mas sua mente era maléfica como a do conde. No 5º mês daquele ano, Marvin pressionava o Albert. A criação do que ele chamava de soldado perfeito estava demorando mais que o previsto. Albert, também impaciente, afirmava já estar pronto, no entanto, faltava um ingrediente crucial para que a obra ficasse perfeita. Devido à influência da Igreja sobre o reino e por conta das cruzadas, as cartas trocadas entre o conde e o alquimista demoravam a chegar em mãos, dificultando preparativos para o complô, mas ao início da segunda quinzena do 6º mês uma carta chegou a Albert, convocando-o à Espanha para que pudesse obter o último ingrediente e concretizar o plano da nova criação. No 7º dia do 7º mês, Albert Steiner desembarcou em terras espanholas por volta das 3 da madrugada, acrescido de grandes bagagens. O conde estava em seu aguardo e, após trocarem apertos de mãos e olhares sombrios, seguiram para o merecido descanso. Ao assentar a lua nova do próximo dia, finalmente estariam prontos para concluir a obra-prima de seus sonhos tenebrosos. Eram 22 horas do 8º dia do 7º mês. Albert estava sendo guiado para uma velha fazenda afastada e ele se perguntava como o conde sabia que naquele momento e naquele lugar nasceria uma criança. O conde sentia a dúvida pairando sobre o alquimista, mas preferiu ficar em silêncio. Seus olhos eram fixos e castanhos, quase avermelhados, e ele sorria como se estivessem prestes a presenciar algo maravilhoso. Albert não temia o que estava por vir, pelo contrário, a expectativa de pôr em prática o que planejava há tanto tempo o deixava eufórico. Ele parecia perceber que Marvin não era apenas um humano sombrio e via nisso a oportunidade perfeita de aperfeiçoar seus planos. Ao chegarem próximo a uma velha casa cercada por plantações, ficaram pelo lado de fora, observando. A lua cheia iluminava o céu como um imenso sol cinzento em meio à escuridão. Albert começou a ouvir gritos de uma mulher e logo percebeu se tratar da senhora Alexandra Jane Goretti, que estava em trabalho de parto. Em questão de segundos, antes que o alquimista pudesse piscar os olhos, o conde adentrou a casa e, sacando seu punhal, rapidamente matou a empregada, o marido e os 2 filhos da senhora Goretti, tudo isso intercalado por um longo sorriso e gritos estridentes de felicidade. Por fim,
Ao nascer da criança, atentou contra a mulher que morreu em agonia ao perceber a terrível abominação a qual dera à luz. Obtendo êxito em sua viagem, Albert retornou à Inglaterra, levando consigo Marvin e a criança, a fim de dar início ao Naipe de Ouros 5 Naipe de Ouros Experimento. Durante a viagem, Albert questionava o conde sobre o que havia acontecido com ele ao adentrar na casa. Comparando seu comportamento ao de antigas criaturas cujas lendas diziam se tratar de seres imunes às fraquezas humanas, que viviam nas sombras e se alimentavam do sangue e o medo de suas vítimas. Marvin sorria do alquimista que dispunha de um sorriso esdrúxulo de canto, sempre o encarando a todo momento. Retrucando, o conde arregalava seus olhos e sorria com escárnio, olhando fixamente para Albert até revelar que tais criaturas não se alimentavam do sangue, mas sim das almas de suas vítimas. E, por um momento, um ar insano tomou o lugar enquanto os dois riam alucinadamente. Ao final do mês chegaram à Inglaterra. Com a Guerra Santa a todo vigor e um novo grande rei no poder, boatos começaram a circular pelo povo. Tais rumores exaltavam o novo rei, assegurando que seu poder se devia à posse de uma antiga espada conhecida por Excalibur, que havia sido punhada pelo grande rei Arthur. Os templários eram imbatíveis, mas tudo isso estava prestes a mudar com a chegada de Marvin. Ao desembarcarem em terras inglesas, Marvin e Albert adentraram a carruagem e conduziram-se ao lugar onde o alquimista maníaco, como era conhecido na região, mantinha. Naipe de Ouro 6 Naipe de Ouro seus experimentos. Inquieto, a todo instante Marvin questionava seu companheiro a respeito de sua criação, quando estaria pronta e como ficaria. Albert sorria a todo momento e encarava o conde como se ele agora fosse uma cobaia, assim como o bebê. Ao perceber a feição sádica de Albert Steiner, o conde se lembrava do quão abomináveis eram os humanos e da raiva que ele sentia dos mesmos, mas seus pensamentos foram interrompidos quando Albert o questionou sobre o motivo dele querer criar algo de tal magnitude, a ponto de eliminar toda uma família. Marvin olhava pela janela da carruagem que os conduzia e, por alguns instantes, fez a mesma pergunta a si mesmo. A resposta logo lhe veio à mente e, junto dela, lembranças do passado. O conde contou a Albert que, 800 anos no passado, os vampiros foram criados pela morte, a fim de que diminuísse seu trabalho de conduzir as almas ao caminho certo. Os vampiros deveriam se alimentar das almas, no entanto, a fome era voraz e os dominava cada vez mais, fazendo com que eles se alimentassem mais do que os era permitido. Como forma de punição, a morte os amaldiçoou e então os lançou sobre a terra na forma humana. Com o passar dos anos, a igreja começou a suspeitar de que eles eram mais do que humanos. Primeiro foram chamados de demônios e depois de bruxos, hoje eram Naipe de Ouro 7 Naipe de Ouros conhecidos como vampiros. Para eliminar essa ameaça imortal, a igreja desenterrou o último selo de Moisés, conhecido como a Arca da Aliança. Dentro dela estava a espada do arcanjo Miguel, hoje chamada de Excalibur, uma arma tão forte que seria capaz de destruir qualquer ser criado, seja por Deus, pela morte ou por Lúcifer. Marvin estremecia ao lembrar de seus irmãos sendo mortos e caçados, mas Albert pouco se importava. Num tom sarcástico e exaltado, explanou que o conde desejava criar um ser imune aos poderes da espada, capaz de destruí-la, se livrando da única coisa capaz de matar vampiros. Marvin desconfiava do alquimista e o mataria assim que tudo estivesse feito. Naipe de Ouros 8 Naipe de Ouros Naipe de Ouros 9 Naipe de Ouros Eu sou Alicia, a criação, filha da humanidade.
Muitos me procuraram como se eu fosse uma aberração, mas eles jamais poderiam imaginar os seres que se escondem nas sombras ou os que voam ao seu lado sob a luz. Muito tempo se passou e eu presenciei muitas guerras, vi humanos tentando se tornarem deuses com elas, mas os verdadeiros deuses não andam neste mundo. Posso ouvir demônios conversarem, anjos sussurrarem, eles estão muito agitados desde a queda das Torres Gêmeas. Tenho andado pelo mundo assistindo a tudo, vendo os humanos criarem formas de tornar tudo mais fácil. Não me lembro ao certo de quando tudo isso começou, mas sei que foi na Inglaterra, a mãe do mundo moderno como é chamada hoje. Não tenho muito contato com os humanos, a todo instante ouço seus pensamentos confusos e, também, as lamúrias do submundo que tento evitar a todo custo, mas ainda assim não consigo dormir. Alicia não sabia o que ouvia, nem se deveria tentar responder, pois assim que ela fechava os olhos, várias vozes gritavam em sua cabeça: eles estão chegando. O legado do rei caído, o pai da ordem em breve chegará. Naipe de ouros 10 naipe de ouros estou confusa, não sei o que isso quer dizer. Não me recordo de nada dos séculos passados, a não ser das guerras e do sofrimento. Pensava Alicia, friamente. Na manhã seguinte, Alicia caminhava para o trabalho e, como de costume, usava uma pesada jaqueta cinza com capuz e fones de ouvido. A jaqueta impedia a irritação que o sol causava em sua pele, e os fones continham um pouco de suas habilidades sensoriais, evitando que ele ouvisse a mente das pessoas próximas. Alicia trabalhava em uma faculdade de grande renome no centro da cidade, ocupando um cargo de secretária, sem chamar muita atenção. Pelo fato de muitos a acharem estranha, ela tentava ser o mais normal possível. Alicia adentrou os portões da faculdade e atravessou o estacionamento até o hall de entrada. A senhora Lúcia, que era recepcionista, a cumprimentou com um sorriso lhe dando um bom dia caloroso, mas a garota, como de costume, somente olhou e continuou andando. Era uma faculdade grande e sem muitas novidades, como qualquer outra, exceto pelo grande barulho no telhado que Alicia ouviu. Adriana, que trabalhava na mesma sala que Alicia, perguntou assustada: que barulho foi esse? Naipe de ouros 11 naipe de ouros não faço a menor ideia e também não me importa o que seja. Aliás, estes telhados estão sempre fazendo barulhos estranhos. Respondeu Alicia. O sinal tocou, o alarme de incêndio havia sido acionado e todos correram desesperados em direção às saídas de emergência temendo o pior, mas Alicia se levantou calmamente e colocou sua jaqueta, cobriu sua cabeça com o capuz e seguiu andando para a saída de emergência do corredor 4. Já não tinha mais ninguém naquele setor, mas um sorriso feminino ecoou no fim da sala de informática, a terceira sala do lado direito no corredor. Alicia preferiu ignorar e pensou consigo mesma: mas que perda de tempo. Isso deve ser mais uma daquelas brincadeiras idiotas dos humanos. Ha, um sorriso estranho ressoava pelo corredor. Quem é você? O que quer comigo? Perguntou Alicia. Eu quero sua essência, serei o ser perfeito. Nem mesmo Deus terá poder sobre mim, assim como Steiner sonhou, ha. Uma seguidora de Steiner. Aquele velhote maluco. Com este sotaque inglês acredito que seja uma bruxa seguindo. Naipe de ouros 12 naipe de ouros algumas lendas e acabou esbarrando com a minha por aí. Disse Alicia. Steiner. A lenda entre os alquimistas e bruxos, o homem que trouxe à tona todo o sobrenatural que existe neste mundo e que também nos trouxe você, a filha da ambição humana.
disse a bruxa. Alicia olhou sem muita expressão e logo o ar do corredor ficou frio, sua pele ficou pálida e seus olhos vermelhos. A bruxa apavorou-se e não conseguia se mexer, pois Alicia paralisava seus movimentos enquanto caminhava até ela, como um lobo em direção à presa. Uma bruxa inglesa maltrapilha com uma pequena bolsa e prestes a morrer, era somente aquilo que Alicia via no momento. Enquanto tudo ao seu redor estava frio sem vida, ela disse: "Repare bem, bruxa inglesa, filha de Steiner. Este é o quinto céu, o mais próximo da terra, é gelado, sem vida e vazio. Este é um presente do sangue de Marvin Florence, um vampiro ceifador. Dizem que vampiros podiam ir até o sétimo céu, conhecido por vocês como inferno, mas eles não podiam ir ao segundo nem ao primeiro, pois lá estão os anjos e todos os outros seres criados pela graça e a luz. O que eu mais gosto é este, pois posso trazer seres fracos como você até aqui e assistir suas vidas se esvaírem em cada pedacinho, espero que também. Naipe de ouros 13 Naipe de ouros tenha gostado, pois vou tirar até seu último fôlego de vida e deixar que sua alma corra para o inferno e sofra eternamente. A bruxa tremia e mal ficava em pé. Alicia apertou os ombros dela com as mãos até que se partissem e sangrassem, depois ela ergueu a pobre inglesa pelo pescoço e o apertou com uma força descomunal, até sua cabeça se separar do corpo e voar longe. Bruxas costumam ser traiçoeiras, me lembro das irmãs de Blair que em um único golpe conseguiram drenar minhas memórias, me fazendo esquecer boa parte do passado. Elas usaram uma magia misturada a disulfeto de carbono e algum tipo de organofosfato, que atacam o sistema nervoso e a consciência humana, ocasionando perda dos sentidos, movimentos e de memória. No entanto, elas esqueceram que eu não era uma reles humana, mas, ainda assim, conseguiram me afetar de alguma forma. Com certeza elas leram os escritos de Albert Steiner, os famosos diários da escuridão humana. As irmãs de Blair conseguiram escapar, mas acabaram por serem queimadas em praça pública pela Igreja Católica. Desde então nunca me dei ao luxo de deixar uma bruxa reagir. Elas estão sempre atrás dos diários da escuridão e eu acredito que Steiner escreveu bastante sobre mim, até mesmo como me destruir. Pensava Alicia consigo mesma enquanto olhava para o corpo destroçado sobre uma enorme poça de sangue. Naipe de ouros 14 Naipe de ouros A faculdade foi liberada naquele final de manhã após constatarem que nada havia acontecido. Ninguém ao menos imaginava o que tinha acontecido. Pois o corpo da bruxa ficou preso no quinto céu, uma inversão da terra, sendo eternamente escura e gelada, um lugar onde as almas caminham para a luz ou para as trevas. Algumas lendas o descrevem como Upside Down ou Araiashiki, até mesmo como o inferno gelado de Niflheim. Em teoria, somente seres da escuridão e com grande poder conseguem passar pela terra invertida e chegar à terra. Mas Steiner, em uma de suas pesquisas, descreveu o isolamento sensorial que consistia em sentir as variações terrestres em comunicação com outras entidades ou dimensões, tecnicamente uma forma de sentir alterações neste mundo que afetam o mundo humano. Mais um dia de trabalho se foi e Alicia seguiu para casa pensando que não deveria ter usado tanto poder. Isso poderia indicar sua localização aos antigos amigos, que a perseguem desde as eras antigas. Enquanto isso, em algum lugar da Inglaterra, o temor de Alicia parecia se tornar real. Naipe de ouros 15 Naipe de ouros 16 Naipe de ouros Senhor está funcionando. Consigo sentir uma variação muito grande, parece que encontramos Alicia. Quais são suas ordens, Capitão Salandriel?
Perguntou um soldado inglês. Preparem um avião para o Brasil. Eu pessoalmente buscarei essa aberração e mostrarei a ela que ninguém desafia a graça divina. Os caçadores sabiam sobre os segredos de Steiner e agora mais uma vez Alicia está sendo caçada. 3 dias se passaram desde a aparição da bruxa. Estou evitando falar com algumas pessoas e usar certas redes. Eu não deveria ter causado um distúrbio tão grande, mesmo sendo no Brasil, um local tão longe da Inglaterra. Os demônios e os wendigos devem estar sentindo o cheiro da minha áurea que está muito escura. Terei que tomar cuidado dobrado, não quero esbarrar em caçadores da ordem. Pensava a Alicia deitada. Enquanto isso, Salandriel estava a caminho do Brasil com a desculpa de visitar a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília, no entanto, tendo em mente somente uma intenção obscura: matar Alicia em nome da graça divina. Na manhã do dia 27 de fevereiro, o representante da Igreja Católica na Inglaterra desembarca no Naipe de Ouros 17 Naipe de Ouros Aeroporto Juscelino Kubitschek. Ao ser recebido pelas maiores autoridades religiosas, ele disse: tenho assuntos sérios a tratar no Brasil, Sr. Salandriel, é uma honra recebê-lo em nossos domínios. Esperamos que sua estadia seja agradável, disse o representante da catedral. Salandriel era imponente. Usava uma grande roupa preta com 2 cruzes bordadas em ouro na manga. Sua pele era branca, seus olhos azuis e sua barba recentemente feita. Usava óculos redondos e grandes, uma faixa vermelha rodeava seu pescoço com um símbolo que poucos conheciam, e também carregava uma grande mala em formato retangular. Enquanto isso, Alicia seguia normalmente o seu dia a dia com sua rotina de ir ao trabalho e voltar. E seguindo essa rotina, em um final de semana, 3 dias depois do ocorrido, Alicia estava sentindo algo estranho. Caminhando pelo centro de Taguatinga a caminho do metrô como de costume. Ouvia os pensamentos de todos que passavam por ela, mas quando um homem alto de preto e chapéu passou por ela sem nenhum pensamento, a garota se virou assustada imediatamente e olhou fixamente para ele. O estranho homem também se virou e sorriu para ela. Alicia então começou a correr em direção à estação olhando para trás, quando percebeu que ele já não estava mais. Naipe de Ouros 18 Naipe de Ouros lá, ela se sentou esperando o próximo trem quando, de repente, vê o mesmo homem descendo as escadas. Ela se levantou, seus olhos brilharam, sua pele mudou de cor e tudo ao seu redor se escureceu e ficou gelado, entrando imediatamente no mundo isolado do quinto céu. Não reparava mais nenhuma presença, quando um sorriso começou a ressoar dos túneis e depois uma voz que dizia: "Olá, Alicia. Finalmente se mostrou para nós. Agora vamos conversar", disse Salandriel colocando sua luva. "Quem é você? Por que não consigo ouvir seus pensamentos nem sentir sua alma?" questionou Alicia. "Pequenina, mas poderosa, não é? Fator de cura acelerada, imunidade a qualquer doença, não precisa comer, tem poderes psíquicos, pode extrair almas de humanos, transita entre os céus a hora que bem entende e também tem uma força absurda, sem tirar o fato de ser um ser semi-imortal. E quer saber o que é mais incrível em você, garota? Haha. Steiner quem esteve por trás da sua criação. É realmente incrível o que um humano com conhecimento e sangue de várias criaturas pode fazer com você", explicou Salandriel. "Você é humano.
Sinto uma pequena parcela de sua essência, então como seria possível chegar até aqui sem morrer ou sofrer algum dano? Alicia continuava a questionar. Naipe de ouros 19 Naipe de ouros. Ele balançava a cabeça para os lados em sinal de negação, mas ainda assim mantinha um sorriso no canto da boca. Inclinou a cabeça para arrumar os óculos e respondeu: eu sou humano, de fato. Mas algo a mais existe em mim, no meu corpo na verdade. Não me admiro de não saber o que sou, pois somos extremamente raros na Terra, haha. Nefilins ou anjo da guarda, chame como quiser. Impossível. Anjos não podem vir à Terra. Eles não podem sair do seu céu. Indagou Alicia. Eu não disse que sou um anjo. Bem, vou explicar rapidamente. Nefilins são filhos de anjos, uma mistura da graça divina deles com a essência humana. Eu sei, anjos não podem ter filhos com humanas porque não podem sair do segundo céu, mas digamos que não somos concebidos de maneira convencional. Geralmente, quando uma criança acaba de nascer, ela recebe a graça e a luz de um anjo que a escolhe para fazer as vontades divinas da glória e da luz na terra. É basicamente isso. Explicou ele. Então é isso que vocês são. Marionetes de alguns anjos. Alicia debochava de Salandriel. Você é uma afronta para a criação. Acha que só os anjos a querem morta? Não. Os monstros, filhos de demônios e os próprios demônios querem o final de sua existência, sem contar naipe de ouros 20 naipe de ouros as bruxas, filhas de Steiner, que procuram te usar para algo maior. No entanto, acho que deveria se preocupar com nós que representamos a justiça divina na Terra, os filhos da luz, aqueles que trarão o equilíbrio para este mundo. Discursou Salandriel com uma voz disforme. Filhos da luz. Então é isso. Inacreditável. Os 13 cavaleiros de Arthur, as 13 espadas abençoadas, os 13 filhos das 13 tribos. Agora me lembro. Foram criados para limpar o mal e levar a luz aos seres mais obscuros. Relembra a Alicia. Vejo que conseguiu lembrar, mesmo depois do estrago que as irmãs de Blair fizeram a você. Elas realmente conseguiram atingir um ser semi-imortal. Mas isso teve um grande impacto sobre a história das bruxas, meio que as extinguiram da Terra. Disse Salandriel, veja, Alicia, já estou aqui há muito tempo, então vamos acabar logo com isso. Continuou. Os olhos de Salandriel brilhavam como o azul do céu, o ar frio começou a se aquecer e as cinzas que caíam cessaram. Era como se a luz do espírito dele estivesse trazendo paz a toda a treva que havia ali. O Nephilim sacou uma espada dourada com pedras valiosas em seu cabo e que reluzia como o brilho do sol. Naipe de ouros 21 Naipe de ouros com a espada erguida e, em direção a Alicia, ele caminhou discursando. Eis que eu digo, os 13 escolhidos ressurgem sempre a favor da vontade de Deus, o Filho da Luz, a fim de punir aqueles que a violam. Arrependei-vos e carregais o fardo de sua luz sobre o mundo, onde a paz transborda em meio a este caos. Somos nós os seres, as almas escolhidas, as ferramentas e o novo dia depois de uma noite de trevas. Um forte clarão começou a emanar e então, de repente, tudo estava irradiando luz. Alicia não enxergava nada e Salandriel se movia rapidamente em meio à luz. Sua espada gerava um zunido ensurdecedor, impossibilitando Alicia de ouvir seus movimentos, mas, quando Salandriel se deu conta, Alicia estava do seu lado direito,
e em manobras rápidas pegou ele pelo braço e conseguiu impedir que ele perfurasse seu peito com a espada, fazendo a lâmina passar de raspão pelo seu braço. Ainda segurando Salandriel, ela desferiu um golpe como as garras de um lobisomem, mas ele também foi rápido, conseguindo se soltar antes que ela arrancasse seu braço. Após o primeiro ataque, Alicia reparou que sua ferida não estava se regenerando. Uma espada abençoada e um cara que consegue irradiar a glória de um anjo mesmo estando fora do mundo dos naipe de ouros 22 naipe de ouros humanos. Realmente impressionante. Acho que você é o ser mais forte que já tentou me matar até agora. Disse Alicia. De fato, esta espada foi forjada e banhada com o sangue e as lágrimas do Filho de Deus. Não somente ela, mas também outras 12 armas. O sacrifício foi feito para que tivéssemos noção do maligno que há no mundo. Respondeu Salandriel. Mais uma vez ele investiu em direção a Alicia, as luzes estavam mais intensas. Quando estava bem próximo, ela desviou rolando no chão e a espada de Salandriel bateu com tudo em uma pilastra, deixando-a em pedaços. Alicia então concentrou suas forças e seus olhos ficaram azuis como os de um Nephilim, e toda a luz que explodia naquele local começou a ser dizimada, como se ela estivesse absorvendo tudo para dentro dela. Em poucos instantes tudo estava cinza e escuro novamente. Às vezes esqueço que você tem os dois lados da moeda, hahaha, é realmente muito forte. Disse Salandriel. Forte. Você ainda não viu nada, filhotinho de anjo. Respondeu Alicia, que se preparava como se fosse correr. Ela olhava fixamente para Salandriel. Seus olhos estavam mudando de cor para um tom vermelho como sangue, sua pele ficou branca, mais que todas as vezes anteriores, então Alicia correu em direção ao cavaleiro, aparentando um lobo faminto. Naipe de ouros 23 Naipe de ouros pulou para atar seu pescoço. Mas Salandriel foi rápido e desviou para a esquerda, as garras dela feriram o seu rosto deixando-o irritado e, imediatamente tentou acertar a espada na perna dela, que recuou em um pulo veloz para trás, caindo sobre os trilhos do trem. Salandriel não poupava tempo e investia várias vezes em tentativa de acertar Alicia, que desviava de todos os golpes, sempre tentando um contra-ataque. Salandriel encurralou Alicia sobre o degrau de subida da plataforma. Naquele momento já estava quase tudo destruído naquele cenário sombrio na estação de metrô, porém ele queria que Alicia permanecesse parada. Foi quando tentou segurá-la na escada, puxando seu cabelo para jogá-la no chão. Mas as reações de Alicia foram rápidas. Segurando uma das mãos do Nephilim, ela arrancou um dos braços de Salandriel em segundos. Depois tentou acertar seu rosto, mas ele recuou. Posso ouvir o seu anjo agonizando de dor no céu. Eu não sabia que era uma ligação tão forte. Disse Alicia. Alicia olhava com a confiança de que a luta já estava no fim, e sua vitória já se anunciava em seu rosto. Mas um descuido por alguns segundos foi tempo suficiente para Salandriel fazer um estranho desenho no chão usando seu próprio sangue. Naipe de ouros 24 Naipe de ouros Este é o meu sangue, que é sangue do teu sangue, ó grandioso Filho da Luz e Soldado de Deus. E, em meu momento de dor, peço a ti que envie mais de tua glória divina para que possa prevalecer sobre a escuridão a vontade de nosso irmão, que deu seu sangue por nossas espadas. Clamava Salandriel. Em uma grande luz gloriosa, tudo se fez alvo mais que a neve e brilhava como as estrelas mais vivas do céu, cegando Alicia por alguns instantes, tempo suficiente para que Salandriel cortasse vários pontos de seu corpo, deixando-a mais fraca. Não havia como enxergar, tinha também um corte em seu rosto,
próximo ao olho, mas ela lembrou que antes de Nephilim ele também era humano, então concentrou seus ouvidos e, pouco antes de ter a cabeça cortada, ouviu os batimentos acelerados do coração de seu inimigo. Alicia desviou com um pulo, recuando, depois, investindo para a frente, levou Salandriel contra uma mureta de proteção, arrebentado o pescoço dele com o impacto. Tudo voltou a ser escuro e sombrio imediatamente. O caçador estava morto, mas os ferimentos feitos por uma espada santificada não se curavam facilmente, como de costume. Alicia foi andando até sua casa, ainda no quinto céu. Parou em frente ao seu prédio, pois sentia algo estranho. No entanto, não havia nada à vista. Subiu as escadas até o quarto. Naipe de ouros 25, naipe de ouros andar, e então tudo voltou ao normal. Ela estava na terra dos humanos novamente. Abriu a porta do seu apartamento e caminhou normalmente até o banheiro, lavou as mãos e o rosto e depois foi até o quarto, colocou uma roupa mais simples, algo para dormir, talvez. Se deitou como se fosse um dia normal, estava de olhos fechados quando uma voz misteriosa ecoou no lugar. Dia cheio, minha pequena. Quem está aí? Perguntou Alicia. Ora, garotinha, aqui estou eu. Respondeu a voz misteriosa. No mesmo instante começou a surgir uma fumaça negra e uma mulher começou a se materializar diante da cama. Era possível ouvir os lamentos das almas perdidas e a agonia que aquela mulher carregava. Tinha seu vestido vermelho, quase roxo, e adornos prateados, com cabelos longos e cacheados, negros como o coração de um demônio. Ela não era algo bom, mas não estava ali para fazer mal para Alicia. O que é você? Perguntou Alicia. Sou a mãe do fim, aquela que guarda toda dor e luz que as apaga no final da vida de tudo que existe sobre este mundo. Eu sou a mãe, eu sou a morte. Naipe de ouros 26, naipe de ouros sabe que não pode simplesmente me levar tão fácil, não é acento agudo. Afirmava a Alicia. Não venho aqui para levar você, apesar de ser o que mais quero. Eu vi uma alma que brilhava como o sol cair diante de você, não imaginei que fosse tão forte. Então venho lhe pedir um favor, na verdade é mais como uma troca, um trabalho fácil para você, pelo visto. Disse a morte. Trabalhar para a morte? Acha mesmo que vou ficar sugando almas por aí, como um verme vampiro? Retrucou Alicia levantando da cama. Ah, minha pequena. Eu sei do seu passado. Eu assisti enquanto meu filho caía diante de um mero temor divino. Também sei o quanto sente, o quanto está ferida por dentro depois de ser caçada pelas irmãs Blair que, cá entre nós, teriam matado você. Então escute, quero que drene para mim a alma de um cavaleiro que virá atrás de você, seu nome é Adrian Uriel. Em troca, nenhum ser da escuridão tentará ceifar teus poderes. Disse a morte seriamente. Nenhuma bruxa ou endingo, ou qualquer outra coisa querendo briga. Isso tudo pela vida de um Nephilim, me parece justo. Caso tal cavaleiro de Arthur apareça, mandarei direto a você. Concordou Alicia. Naipe de ouros 27, naipe de ouros. Então tudo se fez em escuridão total, e a morte retornou para seus domínios. Dias se passaram e nada. Alicia estava tranquila, mas em sua cabeça estava fixa a imagem de Salandriel ensanguentado com um membro arrancado fora e seu pescoço retorcido. Era como se sentisse falta do sangue. O seu lado mais escuro e sombrio falava mais alto, fazendo-a imaginar como seria drenar a alma de um semi-anjo. 4 meses se passaram. Geralmente Alicia teria mudado de país depois de ser encontrada.
Porém, de alguma forma, ela acreditava na morte, e esperava o Nephilim que a libertaria de suas brigas com os seres seguidores da escuridão. Naipe de ouros 28, naipe de ouros 29, naipe de ouros. 7 meses se passaram sem que nada acontecesse. Parece até uma vida normal, ficar sentada em uma cafeteria na rua comercial, vendo os carros passando, pessoas comprando e conversando. Acho que já me acostumei a imitar os seres humanos, consigo até fingir um gosto bom na comida ruim que os matem de pé. Pensava a Alicia. Distraída, Alicia não havia percebido um jovem aparentando ter seus 21, talvez 22 anos, sentado e a observando fixamente. Ele era um rapaz bem alto, vestia uma jaqueta preta aberta e, por baixo, uma camiseta gola velisa. Sua pele era branquíssima e seus olhos não eram tão claros, seus cabelos eram castanho escuros, um tanto cacheados. Atrás de Alicia estavam sentados 2 homens de grande estatura, pareciam irmãos gêmeos. Seus cabelos eram loiros, usavam óculos escuros, sobretudos negros, um tanto quanto assustadores e luvas de couro. Alicia tomava seu café enquanto assistia na TV algo sobre o aumento no valor das passagens dos transportes públicos da capital. Enquanto isso, o jovem que a observava se aproximou e quando ela abaixou a cabeça e olhou para ele, notou que não podia ouvir seus pensamentos e que o rapaz não tinha uma sombra. Rapidamente Alicia se levantou e, em questão de segundos, o jovem já estava atrás dela atirando contra os 2 grandalhões, que desviavam as balas com 2 espadas de naipe de ouros 30, naipe de ouros, lâminas finas reluzentes e cabos dourados. Ela se virou para o rapaz com uma expressão confusa e sem entender muito sobre o que estava acontecendo, mas tinha consigo que ele a estava protegendo de algo. Rápido! A moto azul lá na frente, corre! Gritou Orapas. Alicia, sem entender, correu em direção à moto, olhou para trás e ele não o viu mais. Olhou novamente para a moto e o rapaz lá estava, sentado e pronto para partir dizendo: "Dá para andar logo, Alicia. Eu não estou a fim de ser pego por aqueles gigantes. Vamos ver onde isso vai dar." Respondeu Alicia, ainda confusa, enquanto subia na moto. Os 2 sumiram meio ao denso trânsito da avenida, deixando os gêmeos para trás. Alguns minutos depois, Alicia perguntou: "O que está fazendo? E quem é você?" "Logo lhe explicarei tudo." Respondeu o jovem. Alguns longos minutos embaraçosos se passaram até que finalmente chegaram a um local um tanto peculiar. "Chegamos. Aqui ele não vai nos encontrar, estamos seguros por um tempo," disse o rapaz. Naipe de ouros 31, naipe de ouros, espera. Que lugar é esse? Onde estamos? Eu nem sei quem é você, ou o que está fazendo. Preciso de respostas. Agora. Indagou Alicia, com um semblante cheio de dúvidas. Ok, vamos por partes. Essa é uma velha fábrica de rodas, desativada, de Ceilândia, e eu trouxe algumas coisas para deixar o lugar mais confortável. Eu sou Adrian, filho do anjo Uriel. Enviado para matar você. Dizia o rapaz que, antes que pudesse terminar, sentiu as fortes mãos de Alicia apertarem seu pescoço, segurando-o no ar. Então é você? O cavaleiro desgraçado enviado para me matar. Não pensou que seria fácil, não é? Questionou Alicia. Calma, Alicia. Me solta. Não é o que você está pensando, me deixa terminar. Respondeu Adrian com muita dificuldade. Por alguns instantes ela o apertou ainda mais, mas,
por não sentir uma energia ameaçadora vindo dele, acabou optando por ouvi-lo, ainda que o ameaçando. Se tentar algo ou eu perceber que tem alguma coisa errada, você está morto. Por fim o soltou e ele acabou por cair no chão. Sentindo muita dor, falava: caramba, você é forte mesmo. Achei que fosse me matar ou arrancar um pedaço de mim, sei lá. Enfim, eu venho. Na verdade, eu e Gilmoniel viemos da Inglaterra naipe de ouros 32 naipe de ouros para matar você. Apesar da missão, matar você nunca foi minha intenção. Foram 7 meses lendo sobre você, aprendendo sobre seus, digamos assim, poderes. Quem é esse tal Gilmoniel? Questionou Alicia. Gilmoniel estava na cafeteria, junto de um clone, uma réplica dele com força duplicada. Esse poder lhe foi concedido pela espada gêmea, assim como Salandriel tinha a da luz. Respondeu Adrian. Então cada espada concede uma habilidade diferente ao seu portador. Concluiu Alicia. Exatamente. As 13 espadas abençoadas pelo Filho de Deus, o Filho da Luz, foram criadas cada uma com uma habilidade diferente, sendo elas: a luz, as chamas, a lâmina gêmea, a água, o vento, a terra, a eletricidade, a velocidade, a força, a resistência. Explicava a Adrian. Ainda faltam 3 espadas. Por que não disse o nome? Questionou Alicia. Bem, ninguém nunca viu as lâminas dos números 3 e 2. Ninguém nem ao menos sequer viu o cavaleiro que leva o número 1. Respondeu ele. Por que me contou tudo isso? Perguntou Alicia. Naipe de ouros 33 Naipe de ouros. O que eu mais quero é proteger você, Alicia, e assegurar que não vai entregar aos demônios a alma de um Néfili. Explicou. Como sabe sobre isso? Não contei isso a ninguém e a morte, eu tenho certeza, não é muito fã de conversar com vocês. Questionou Alicia. Eu estive seguindo alguns demônios que conseguiram ser da sombra de 2 humanos e se apoderar de 2 corpos jovens e saudáveis. Eles falaram sobre um acordo com a filha de Steiner e que, ao pegar a alma de um de nós carregada de luz e graça de um anjo, a morte recriaria um de seus amados filhos ceifadores. Esclareceu Adrian. Vampiros. Então é para isso que ela quer. Não poder pegar e nem mandar um de seus demônios o faça. Ela precisa de mim. A morte precisa de ajuda para matar. Constatou Alicia. Neste momento ela deu de costas enquanto sua sombra no chão parecia criar vida e tomar a forma de asas de um anjo, mas com a aparência podre como a de um demônio mitológico. Seus olhos ficaram vermelhos e brilhantes, carregados com um semblante de terror. Alicia se virou lentamente olhando fixamente para Adrian que, amedrontado, já preparava sua naipe de ouros 34 naipe de ouros arma temendo o pior. E, com uma voz distorcida e assustadora, Alicia disse: Filho do grandioso que é filho da luz e Senhor de Israel. Hoje, eu, Marvin, levarei a dor e o ódio à tua espécie e a todos estes medíocres humanos, e os matarei. Adrian logo notou que não era Alicia falando, mas sim uma parte de Marvin presa dentro dela. Naquele momento Adrian levantou sua arma e disse: Demônio. Irmão que se vendeu aos caprichos de querer tomar o lugar dos bem-aventurados, eu te dou a paz de meu pai, em nome da ordem. Naipe de ouros 35 naipe de ouros 36 naipe de ouros com sua arma, que lembrava muito o formato de uma Desert 354, ele disparou um tiro em direção a Alicia e, alguns milímetros antes da bala perfurar seu coração, uma grande explosão de luz nasceu do projétil e removeu a manifestação de Marvin,
fazendo Alicia desmaiar no chão. Algumas horas depois Alicia acordou e, olhando para os lados sem nenhuma reação em seu rosto, notou que sua blusa estava com 2 buracos nas costas. Adrian estava sentado em uma mesa atrás da cama em que ela estava e, calado, limpava sua arma calmamente. Alicia levantou, foi até ele e sentou-se na cadeira ao lado direito dele. Os dois permaneceram calados por um tempo. Adrian terminou de montar sua arma e perguntou: "O que a alma de um vampiro faz presa em você?" "Como assim a alma de vampiro? Do que está falando?" retrucou Alicia. "Acho que consegue contar nos dedos as vezes em que você apagou. Estou certo?" Continuou ele. "Apagar? Você quer dizer desmaiar? Para mim, isso é como tirar um cochilo, coisa que não faço faz muito tempo." Respondeu Alicia. "Olha, o fato é que a alma de Marvin está dormindo dentro de você e, de alguma maneira, ele conseguiu se naipe de ouros 37 naipe de ouros manifestar usando sua forma física, deformando você." Explicou Adrian. "Marvin. Ele está morto." "Isso é impossível, já faz muito tempo desde que os vampiros foram extintos." Disse Alicia. Adrian se levantou, seguiu para o outro lado da mesa e olhou firme nos olhos de Alicia. Ele se concentrava olhando-a fixamente, seus olhos ficaram azuis e algumas coisas começaram a sair do lugar, flutuando no ar. "Uriel, tu és o anjo que me guarda e me dá forças. És luz em meio a este mundo de infelicidades. Clamo a ti pedindo para que mostre a verdade em meus olhos." Exclamou Adrian. Alicia olhava fixamente para Adrian e uma forte luz azul também brilhou em seus olhos, fazendo ela enxergar as memórias recentes dele, como num flashback momentâneo. A cabeça de Adrian começou a doer e ele parou, fechou os olhos e tudo que levitava fora do lugar caiu imediatamente. Alicia enfim entendeu a verdade e viu que Adrian havia a protegido e aviziado após seu desmaio. Alicia levantou a cabeça, olhou para ele e disse: "Você removeu a possessão de Marvin e cuidou de mim enquanto eu estava inconsciente. Eu agradeço por isso. Mas isso não quer dizer nada, eu ainda não confio em você." Naipe de ouros 38 Naipe de ouros não entende o que a morte quer fazer, Alicia. Para um ser que vaga por aí há tantos séculos, você não é tão inteligente, disse Adrian já um pouco nervoso. Olhe só, você, está viva. Eu poderia tê-la destruído enquanto ainda dormia. Na verdade, eu nem imaginava que você pudesse desmaiar. Agora esquece esse lance de alma de Nephilim. Está claro que a morte quer que você use toda a sua energia para que Marvin possa renascer em você, usando seu corpo. Continuou ele. É claro. Isso faz todo o sentido. Ela queria que eu mesma me perdesse usando mais do meu lado demoníaco. Mas como remover o resto de Marvin que dorme dentro de mim? Perguntou Alicia. Esse é o problema. Precisamos da espada mãe de todas as espadas, aquela que Deus tocou pessoalmente. Respondeu Adrian. Excalibur. A espada que o rei Arthur carregava? Só pode ser brincadeira. Ninguém sabe onde ela está, nem ao menos se ainda existe. Resmungou ela. Ela está guardada dentro da Arca da Aliança, em uma sala abaixo da grande igreja central em Londres. Ela é muito bem guardada por somente uma pessoa, a qual não fazemos a menor ideia de quem seja, mas é um ser tão poderoso que... Naipe de ouros 39 Naipe de ouros podemos sentir sua energia a quilômetros de distância. Explicou Adrian.
Não dá para piorar. Ir a Londres, a casa dos filhotes de NJOS malucos que querem me matar. Não poderia haver ideia pior que essa. Reclamou Alicia. Enquanto conversavam, Gilmore Neal entrou na fábrica abandonada arrebentando a porta da frente com um grande chute. Alicia se levantou ainda um pouco fraca e Adrian sorriu, olhando para ela dizendo, semi-imortal e não aguenta um demoniozinho. Hahaha, descanse. Eu falo com Gilmore Neal. Uriel, tem certeza que é isso que quer fazer? Você não tem mais nem a metade de sua graça. Disse Gilmore Neal. Alicia se levantou apoiada na mesa e observou a espada guardiã de Gilmore Neal, que parecia vibrar a cada movimento que ele fazia com a mão. Olhou para Adrian e viu que ele apontava a arma para o braço de seu adversário. Analisando tudo ao redor do grande galpão, ela disse, Ei, Adrian. Não vai sacar a sua espada? Acho que estas balas não vão funcionar neste brutamonte. Essa é minha espada. Disse Adrian balançando sua arma sem deixar de apontar para Gilmore Neal. Naipe de ouros 40 naipe de ouros hahaha. Uriel foi muito criticado por derreter sua espada e fazer dela uma arma. Apesar disso, ela continuou tendo a mesma força. Explicou Gilmore Neal. Ela precisava ser tão rápida quanto o poder que ela me deu. Esclareceu Adrian. Vamos logo com isso, já está escurecendo e temos uma viagem para fazer. Continuou Adrian. A única viagem que vai fazer é para o mundo dos mortos. Gritou Gilmore Neal. Adrian começou a disparar vários tiros com velocidades e cargas diferentes. Como se as forças das balas acompanhassem o caminhar dele, mas nenhuma delas acertava Gilmore Neal, que a desviava todas com sua espada que parecia gerar uma ressonância no ar, fazendo todas as balas caírem no chão, antes mesmo de tocarem a espada. Adrian observava rapidamente os movimentos do adversário e reparou que Gilmore Neal movia sua espada em movimentos perpendiculares, gerando uma vibração ao ar que rodeava a espada. Adrian então começou a se mover mais rápido. Era quase impossível ver onde ele estava e, disparando mais rápido que a vibração da espada, foi capaz de acertar algumas balas na lâmina, que parou de vibrar, mas Adrian não reparou que uma cópia de Gilmore Neal já estava ao seu lado prestes a acertar um golpe fatal em sua cabeça. Adrian. Naipe de ouros 41 Naipe de ouros foi rápido e desviou por baixo das pernas do clone, mas o verdadeiro Gilmore Neal já esperava por ele do outro lado e, com um grande soco, abriu um buraco no chão e estremeceu toda a estrutura do lugar, levantando uma grande poeira. Quando toda a poeira se assentou novamente no chão, Adrian esbanjou um sorriso debochado, em pé sobre a grades do segundo andar, dizendo, ufa. Vou falar a verdade Gilmore, você quase me acertou, hahaha. Já você. Não saiu ileso, não é? Gilmore Neal não havia percebido, mas Adrian acertou seu rosto de raspão e também um tiro certeiro em seu braço direito. Alicia reparou que o clone também começou a sangrar no braço e uma ferida surgiu no rosto dele, levando a ela à conclusão de que os dois eram o mesmo. Enquanto isso, o verdadeiro se desviava dos tiros de Adrian, que tentava manter ele longe sem notar o clone que se aproximava de Alicia. Ela olhava fixamente para o clone de Gilmore Neal que estava próximo. Poucos passos, já erguendo a espada para acertá-la, mas antes que pudesse tomar o impulso, Adrian se apoiou nas costas do clone de Gilmore Neal e, com sua arma na cabeça prestes a disparar, o clone foi contido e desfeito para que não se ferisse mais. Aproveitando o momento em que Gilmore Neal se concentrava para proteger o clone, Adrian mirou na cabeça.
Naipe de ouros 42 naipe de ouros dele, e, com um tiro certeiro o derrubou no chão, morto. Alicia via o corpo estirado no chão e mal podia acreditar que um Nephilim matou um irmão para protegê-la. Apesar disso, ela ainda não confiava nele, contudo, decidiu que não iria matá-lo. Vamos! Tem um barco que parte depois de amanhã. Precisamos chegar até ele. Explica a Adrian enquanto coloca sua jaqueta. Curiosa sobre aquele jovem Nephilim e todas as questões que a rodeava, Alicia dispôs-se a segui-lo e os dois partiram em direção a São Paulo, para o Porto de Santos, onde pegariam um cargueiro rumo à Grande Inglaterra. Os dois viajavam em um carro popular, evitando estradas muito usadas. Adrian dirigia e o tempo todo Alicia encarava os olhos dele, algo prendia a atenção da garota, como se o conhecesse há muito tempo. No entanto, algo dentro dela ressoava uma presença espiritual, como se os dois fossem parte de algo. Era madrugada, faltando poucas horas para chegarem ao porto, fazia frio e uma neblina densa começou a tomar toda a estrada. Aquilo não os incomodou, mas ambos sentiam o peso da escuridão da noite, como se ela quisesse tomar as luzes do carro. Aquela sensação só aumentava. Alicia, no banco do passageiro, se levantou e tocou o ombro de Adrian perguntando o quanto faltava para chegarem. Ele se virou para responder e... Naipe de ouros 43 naipe de ouros. No momento em que os dois se olharam, numa fração de segundos, um ser surgiu no banco do carona, dizendo: "Nossa, gente. Vai com calma aí. Eu preciso voltar vivo para a morte, haha, se é que me entendem." Adrian e Alicia tomaram um grande susto. O carro freou bruscamente, quase tombando. Alicia foi rápida e puxou a arma do coldre de Adrian, que tentava estabilizar o carro, mas o ser com aparência humana, de terno escuro e cabelos bem penteados, com uma pele morena impecável e de estatura mediana, parecia se divertir com a situação. O carro parou e Adrian exclamou: "Demônio imundo, o que traz você aqui?" Você é realmente esplêndido, rapazinho. Presumo que tu sejas Uriel, aquele que se dividiu por amor. Eu me chamo Lester, o feliz, sou o mensageiro da morte. Venho trazer um pequeno recado para você, senhorita Alicia, hahaha. Disse Lester sorrindo como um palhaço. Adrian levantou seu braço esquerdo em um movimento para acertar Lester, e mesmo sendo ele um dos nefilins mais rápidos dos 13 cavaleiros, foi parado pelo demônio que segurou o golpe com apenas um dos dedos e disse: "Nossa, garota, você viu o quanto ele é rápido. Achei que fosse me acertar um belo murro no nariz, hahaha." Isso. Naipe de ouros 44 naipe de ouros não foi nada legal, então fica aí quietinho. O assunto não é com você. Lester de alguma forma paralisou Adrian, depois olhou para Alicia e reclamou: "Quer parar de apontar essa droga de arma para minha cabeça? Hahaha. Ela nem sequer funciona na sua mão, garota milenar. Eu estou com um pouco de pressa, então vamos logo ao que importa. A morte pede para que faça o combinado, e se sair deste país antes de apagar o bonitinho aqui, os nossos irmãos vão procurar você e cortar seu pescoço vendo seu sangue escorrer e virar geleia, hahaha." Tá, a parte do sangue eu inventei, mas ela não está nada feliz com sua decisão, querida Alicia. Alicia engatilhou a arma, olhou para Adrian ainda paralisado e disse: "Leve esta resposta para sua mamãe querida." Ela disparou um tiro na cabeça de Lester que nem se moveu com o impacto da bala, porém ficou olhando impressionado para a garota, pois somente nefilins poderiam usar as espadas sagradas.